Fala pessoal, olha só, hoje eu estou aqui trazendo para vocês um conteúdo um pouco diferente. Nos últimos vídeos eu havia gravado apenas resolvendo algumas questões aqui de cálculo e hoje, até com o intuito de ajudar vocês a resolver questões relacionadas ao esboço de gráficos, eu vou explicar um pouquinho mais a respeito de um conceito bastante importante, que é o conceito de números críticos e pontos críticos. Bom, muita gente associa números críticos a pontos desse tipo aqui, ó, quando você tem uma função dessa forma, que é uma função quadrática, e aí nessa função quadrática a gente já sabe que esse ponto bem aqui é um ponto onde a reta tangente ela é horizontal, não é isso? Bom, pelo fato da reta tangente ser horizontal, significa que a inclinação dessa reta é igual a zero, que portanto a derivada da função nesse ponto é igual a zero, não é isso? Então, isso daqui é alguma coisa que já é bastante saturada e a gente já entende e já sabe bem como é que isso funciona. Mas muita gente simplesmente esquece do fato de que os números críticos não são apenas os pontos onde a derivada é igual a zero. Também são os pontos onde a derivada não existe. E você precisa incluir também estes pontos se você quiser traçar corretamente o gráfico da sua função. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui no que diz rapidinho a definição. Tá? Essa definição, ela basicamente está dizendo o seguinte, que os números críticos de uma função são os pontos, né, são as abscissas presentes no domínio dessa função, onde naquelas abscissas a derivada é igual a zero ou a derivada não existe. Tá? Então os pontos críticos são esses, pontos onde a derivada é igual a zero e pontos onde a derivada não existe. Você precisa necessariamente incluir esses dois conjuntos aí de pontos para poder fazer o traçado do gráfico. Então, pegando como exemplo essa funçãozinha aqui, x elevado a 3 quintos, que multiplica 4 menos x, nós sabemos que esse é uma função dada pelo produto de duas funções, então a gente vai resolver isso daqui aplicando a regra do produto para poder obter a derivada, tá certo? Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é obter a derivada, é claro. Se eu quero os pontos onde a derivada é igual a zero e onde a derivada não existe, a primeira coisa que você precisa fazer é, óbvio, derivar a função. Então, para derivar essa função, nós sabemos, como eu disse, através da regra do produto. Pela regra do produto, muito simples, né? Que a gente vai fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Aqui eu vou um pouquinho mais rápido, porque o intuito desse vídeo não é falar sobre a regra do produto. Isso daqui, de certa forma, vocês já têm uma noção. Né? Então, somente dando continuidade aqui no caso, nós vamos resolver isso aqui da maneira como nós já estamos acostumados. Né? Simplesmente você pega aqui o expoente, desce esse expoente multiplicando, subtrai 1. É isso que nós vamos fazendo, vimos fazendo, né? Desde sempre, porque é essa forma mais fácil de se resolver uma derivada, né? Pela definição seria bastante complicado. Então aqui a gente passa o 3 quintos para cá multiplicando, subtrai 1, 3 quintos menos 1, menos 2 quintos. E aqui é a mesma coisa, aqui a gente mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda, a derivada de 4 menos x é menos 1. Bom, aqui esse menos 2 quintos, pelo fato de estar negativo, a gente pode levar ele para baixo, né? Então inverter e trocar também o sinal, ele era negativo, quando vai para o denominador fica positivo. E aqui eu simplesmente escrevi e substituí, né, a notação de x elevado a 2 quintos pela raiz índice 5 de x ao quadrado. Fiz a mesma coisa para o x elevado a 3 quintos, então aqui foi apenas uma mudança de representação, né? Bom, aqui eu simplesmente, para deixar com o intuito de deixar um pouco mais simples na hora de resolver, eu simplesmente igualei os denominadores, né? Então, aqui quando você for igualar os denominadores, você vai ver que o produto dessas duas expressões vai resultar em 5x. Então, por isso tem aquele 5x ali do lado, tá? E aí, o resultado final é isso daqui. Menos 8x mais 12, dividido por 5 vezes a raiz índice 5 de x ao quadrado, tá certo? Então, depois, se vocês quiserem, façam, e eu recomendo que vocês façam com calma essa derivada, inclusive para quem está com um pouco de dificuldade na hora de fazer a derivada de funções, do produto de funções, né? Então, utilizando a regra do produto, então podem utilizar isso daqui até como um exercício aí para vocês poderem treinar a regra do produto. Mas, quando vocês terminarem a regra do produto, vocês vão ter que obter essa derivada aqui, tá? Então, essa função aqui é a derivada dessa função original aqui em cima, tá bom? Então, tá aqui a nossa derivada. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Se nós precisamos dos pontos onde a derivada é igual a zero
e os pontos onde a derivada não existe, o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Se eu tenho uma situação como essa, onde eu tenho uma razão, onde eu tenho uma divisão, como é que eu vou fazer para encontrar os pontos onde o resultado final da expressão é igual a zero? Olha, é só você pensar comigo um pouquinho assim, ó. Se você tiver uma situação, digamos, onde você tem y dividido por zero, tá? Qual que é o resultado disso daqui? Bom, a gente sabe, na verdade a gente geralmente costuma dizer que isso daqui é igual a infinito, né? Mas nesse caso eu não quero dizer que é igual a infinito. Nesse caso eu quero que a gente faça aquela análise mais primordial, tá? Que vai funcionar bem nesse caso, que é o seguinte. Y dividido por zero é um resultado que eu não posso calcular, tá? Não existe um número válido para isso daqui. Então, se eu quiser obter os pontos onde a derivada não existe, é isso daqui que eu vou fazer, tá? Se eu quiser obter os pontos onde a derivada não existe, quem é que eu tenho que igualar a zero? O denominador, tá bom? Porque se eu fizer y sobre zero, isso daqui não tem resposta, né? Isso aqui não existe, não tem como eu calcular esse resultado. Agora, se tratando dos pontos onde a derivada é igual a zero, se eu quiser que f' seja igual a zero, quem é que precisa ser zero? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa expressão aqui. Eu vou ficar com zero dividido por y. A gente sabe que zero dividido por qualquer coisa, exceto ele mesmo, né, dividido por qualquer número, exceto ele mesmo, resulta em zero. Então, 0 dividido por 1 é igual a zero, 0 dividido por menos 10 é igual a zero, sempre vai ser igual a zero. Então, se eu quiser que a derivada seja igual a zero, eu preciso que o numerador seja igual a zero. Então, eu vou fazer menos 8x mais 12 e vou igualar esse resultado a zero, tá bom? Então, recapitulando, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Os pontos onde a derivada é igual a zero, quem é que eu vou igualar a zero? Um numerador, tá? E os pontos onde a derivada não existe, quem é que eu vou igualar a zero? O denominador, tá bom? Então, dessa forma, dando continuidade, ó, igualando o numerador a zero, eu fico que f' de x é igual a zero. Então, igualando o numerador igual a zero, eu tenho esse resultado aqui, tá? Você passa aqui o... Aqui tá errado, né? Que era para ter um sinal de mais aqui, tá? Aqui, se eu passar esse 8 para o outro lado, somar, né? 8x dos dois lados, eu vou ficar com 8x igual a 12. Aqui eu vou ficar com x igual a 12 sobre 8. Portanto, a resposta disso daqui é x igual a 3 sobre 2. Certo? Só tive um probleminha aqui com relação ao sinal, mas está resolvido. E agora a gente vai igualar o denominador a zero. Então, 5x elevado a 2 quintos, é claro que isso daqui vai me resultar em x igual a zero. Tá bom? Então, estes dois valores, x igual a 3 meios e x igual a zero, são os meus números críticos, tá bom? Então, tá aqui, ó, x igual a 3 meios e x igual a zero são os meus números críticos. Agora vem aquela questão, né? O que seria o ponto crítico e o número crítico? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, se eu tiver aqui um plano cartesiano, eu tiver um pontinho aqui em cima, esse ponto aqui, ó, vou chamar esse ponto de P, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse ponto ele tem uma coordenada x, que é uma abscissa, e ele tem uma coordenada y, que eu vou chamar aqui de f de x desse ponto, certo? Que seria a minha ordenada, a minha abscissa, a minha ordenada. Portanto, esse ponto, qualquer ponto num plano cartesiano, ele é um par ordenado. Então, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Qual a diferença entre números críticos e pontos críticos? É muito simples, gente. Número crítico se trata da abscissa do ponto, que foi esse valor que nós encontramos aqui. Ó. Nós encontramos os valores de x, portanto, um número crítico. Agora, se eu quero saber qual é o local geométrico onde isso se encontra, ou seja, se eu quero de fato encontrar o ponto, o que eu preciso? Eu preciso da coordenada y, tá? Então, como é que eu vou fazer para encontrar a coordenada y? Assim como a gente encontra coordenadas y em qualquer situações. A gente simplesmente vai pegar a abscissa, substituir essa abscissa na função e encontrar o resultado, tá bom? Então tá aqui, ó. Vou até apagar aqui para ficar mais simples. Tá? Então tá aqui, ó. Função original, tá? Onde é que você vai substituir o valor de x? Você vai substituir o valor de x na função original, tá bom? Não inventa de substituir na derivada, senão isso daí vai dar errado,
Tá? Então você encontrou o número crítico, x igual a 3 meios e x igual a 0, o que você faz? Você pega esses valores aqui e substitui na função original, tá bom? Substitui na função original, tá certo? Então fazendo essa substituição aqui, ó, para f de 3 meios, 3 sobre 2, o resultado vai ser 3,19, tá? Depois vocês façam essa continha aí, jogam na calculadora e vocês vão encontrar. E f de 0 é 0, né? Que vai ficar 0 vezes 4 menos 0, que vai dar 4, isso daqui vai dar 0, tá bom? Então, quem são os pontos críticos? Os pontos críticos são os pares ordenados. Então, 3 meios e 3,19, coordenada x e coordenada y, tá? E nesse ponto a derivada é igual a 0, porque a gente encontrou esse ponto igualando a derivada a 0. E o segundo ponto, que é o ponto, o par ordenado 0 e 0, tá? Então, abscissa igual a 0 e y igual a 0, tá? E esse ponto nós encontramos fazendo o quê? A derivada igual a 0? Não. Nesse ponto a gente encontrou dizendo que a derivada não existe, tá bom? É muito importante que a gente faça essa distinção, porque vai impactar graficamente, tá bom? Então agora eu quero que a gente faça uma análise um pouquinho a respeito de como isso muda no gráfico. Ou seja, qual é a diferença em termos gráficos entre um ponto onde a derivada é igual a 0 e um ponto onde a derivada não existe. Então tá aqui, ó, a gente vai fazer a comparação entre as tangências, tá bom? Então, se vocês pegarem um ponto onde a derivada é igual a 0, o que acontece? Ocorre tangência horizontal. Por quê? Se a derivada é igual a 0, então a inclinação da reta tangente é igual a 0. Tá? E uma reta cuja inclinação seja igual a 0 é uma reta horizontal. Então cai nesse primeiro caso aqui. E segundo, o que a gente tem? Pontos onde a derivada não existe. Tá? E um ponto onde a derivada não existe é uma reta cuja inclinação dessa reta, tá? A inclinação dessa reta não existe e, portanto, essa reta ela tem que estar disposta totalmente na vertical. Tá bom? Eu coloquei aqui nem sempre isso acontece, porque existem situações onde você tem casos como esse, ó, um bico, e depois eu posso até falar com vocês sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem. Mas essas são as duas ocorrências que nós temos. A primeira, a reta tangente vai estar na horizontal, onde a derivada é igual a 0, e na segunda, a reta tangente vai estar na vertical, onde a derivada não existe. Então no primeiro ocorre tangência horizontal e no segundo ocorre tangência vertical, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico dessa função. Eu plotei aqui o gráfico dessa função, tá bom? É a função que nós estamos analisando. E eu vou aqui colocar agora para vocês os dois pontos críticos que nós encontramos, o ponto P1 e o ponto P2. Lembre-se que o ponto P2 ele coincidia com a origem, né? Que era o ponto 0 e 0. E o primeiro ponto está aqui, onde a abscissa era 3 meios, se eu não me engano, bem aqui. Né? Eram 3 meios aqui. E o f era um f de 3 meios, né? Vou colocar assim porque eu não lembro quanto é que dá isso daqui, dá 3,19, acho, alguma coisa assim, né? E aqui o ponto P2, que é a origem. Esses são nossos dois pontos críticos, tá certo? Mas a análise que eu quero que vocês façam agora é a respeito da tangência, das retas tangentes, tá? No ponto P1, o que nós dissemos? Que a derivada é igual a 0. Significa que a reta tangente ela se encontra aqui, ó, totalmente na horizontal. Tá bom? Então aqui a derivada é igual a 0. E nesse segundo ponto P2, olha só que interessante. Quem que é a reta tangente aqui? A reta tangente, olha só, assim como nós vimos no slide anterior, é uma reta vertical. E aí você pode perguntar, ué, mas por que a derivada é igual a 0? Porque o ângulo que esta reta vertical faz com o eixo horizontal é um ângulo de 90 graus. Então está bem aqui, certo? O ângulo que ela faz com o eixo horizontal é um ângulo de 90 graus. E a derivada é a inclinação dessa reta. Portanto, seria tangente de 90 graus. Se você sabe um pouquinho sobre trigonometria básica, você sabe que a tangente de 90 graus simplesmente não existe, tá? Então não existe essa tangente aqui de 90 graus. Então, se não existe tangente de 90 graus, significa que não existe também f', que é a derivada. Tá certo? Bom, se você ficou com alguma dúvida com relação a qualquer explicação a respeito disso, se vocês quiserem saber também um pouco mais a respeito de
pontos de máximo e mínimo local, máximo e mínimo absoluto e outros conceitos importantes para que a gente possa fazer o traçado dos gráficos, deixa aí nos comentários se você quiser que eu grave um vídeo falando a respeito disso. E eu também, assim como sempre no final de qualquer vídeo, eu recomendo fortemente que vocês frequentem as monitorias, tá? Então, todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, é sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local, naquele link do Google Meet que você já tem disponibilizado aí no grupo do WhatsApp. Tá bom? E eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma aí com o conhecimento de vocês. E até a próxima.